Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa comunidade de estudantes de alto desempenho e a mais esse vídeo. Na semana passada você aprendeu a montar o plano de estudo. Não assistiu? Então vai lá, assiste esse vídeo. Para facilitar, eu vou colocar um link dele na descrição do vídeo de hoje. E depois de montar o plano, qual é o próximo passo? Agora é hora de selecionar o material de estudo. Está preparado? Então, vamos para mais esse vídeo que vai te deixar muito mais perto da aprovação. O material de estudo é de fundamental importância na sua preparação, pois ele impacta diretamente no seu desempenho. Ao escolher o material errado, você vai estar gastando todo o seu tempo e dinheiro em vão. Mas aí vem a pergunta: como escolher o material da forma correta? Essa é a minha missão hoje com você. Quando eu falo de material de estudo, eu estou considerando todas as fontes de conhecimento. Ou seja, vamos falar sobre todas as ferramentas que você tem à sua disposição para poder aprender e melhorar o seu conhecimento na matéria. Primeiro, você precisa entender que a escolha do material de estudo, ele tem uma certa pessoalidade. Um material que às vezes eu gosto, você pode não gostar. Material que às vezes é bom para mim, pode não ser bom para você. Aí agora você deve estar me perguntando: e aí, Alessandro, como é que eu faço então para escolher um bom material? Como eu sempre faço aqui, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a pensar. Eu vou te ensinar um método para você tomar a melhor decisão. Todo dia eu recebo e-mail de estudantes que me perguntam: Alessandro, eu estou estudando para concurso X, que material que você me indica? E aí eu sempre respondo: olha, eu não tenho como te indicar o material sem te conhecer, sem saber qual é o seu nível de conhecimento. Para facilitar a tua tomada de decisão, eu criei um método que a partir de hoje vai ser o seu guia para a escolha do material de estudo. Quer aprender? Então, vamos lá! E agora eu vou te ensinar um método que eu criei para facilitar essa tomada de decisão. Você vai aprender a pensar e vai ficar muito mais fácil a escolha do material, que é o que eu chamo de matriz de escolha de material de estudo. Bom, essa matriz, ou seja, a escolha do material de estudo, ela tem duas variáveis que são as mais importantes, né? Primeiro, o nível de conhecimento que você tem da matéria, beleza? E a facilidade que você tem na matéria. Então aqui, pouquíssima, nenhuma facilidade, máxima facilidade. Pouco ou nenhum conhecimento, máximo conhecimento. Então, de acordo com a matriz, para facilitar a tua vida, você vai estar em uma dessas 4 situações aqui, beleza? Como é que funciona isso? Bom, para você que já assiste os meus vídeos, você já vai saber, né, quando eu falar, vai ficar fácil, quando eu tratar da questão dos níveis de conhecimento, que eu divido os níveis de conhecimento do estudante em 3. Nível básico, nível intermediário e nível avançado. Lembrando que, lá no início, o que nós fizemos? Você fez um simulado para saber como está o seu nível de conhecimento. E isso vai te ajudar muito a tomar essa decisão agora do material de estudo. Primeiro quadrante. Então é quando você tem pouca facilidade na matéria, tá bom? E um baixo nível de conhecimento. Ou seja, aqui é quando você está no nível básico 1, que eu chamo. Já vou te explicar por que é 1. Ou seja, aqui é aquela matéria que você nunca viu na vida, por exemplo, você nunca estudou as matérias de direito, então você vai ter que agora estudar direito constitucional. Então você não tem facilidade nessa matéria porque é uma coisa que você nunca estudou as matérias de direito, beleza? E também tem um baixo nível de conhecimento. O segundo quadrante é aqui, ó, é o nível básico 2. Quando você tem um baixo nível de conhecimento, porém, você tem uma facilidade para aprender aquela matéria. Como assim? Bom, digamos que você fez faculdade de engenharia ou qualquer outra na área de exatas, então você tem facilidade com cálculos, com as matérias de exatas. Mas você nunca estudou para valer raciocínio lógico. Ou seja, é normal que você tenha uma facilidade para aprender essa matéria, mas você tem um baixo nível de conhecimento nessa matéria. Outra situação, você fez a faculdade de Direito, mas na faculdade de Direito quase não trabalharam, deixa eu pegar aqui, previdenciário. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças para você, nenhuma das matérias de Direito, que você tem essa facilidade.
Então você vai ter uma certa facilidade na matéria, porém baixo nível de conhecimento. Agora vamos para o nosso terceiro quadrante, que é onde você tem um razoável nível de conhecimento, mas uma baixa facilidade. Aqui geralmente é quando você está no nível intermediário, beleza? Lembrando que nível básico, geralmente quando você está ali abaixo dos 50% de desempenho na matéria. Nível intermediário, quando você está ali entre 50% a 80% de conhecimento na matéria. Então, o nível intermediário é quando você já estudou a matéria uma vez. Lembrando que aqui no nível básico, geralmente é quando você aprende a matéria. Mas o que acontece? Você aprendeu a matéria, mas você não tem tanta facilidade nela. É aquele nível que exige do estudante continuar se esforçando para aprender a matéria, né? Não é uma coisa automática ainda. Então, geralmente, nesse nível, por exemplo, ele vai de 50% a 80%. Então, geralmente, quando você estuda a matéria, você está ali batendo na trave, né? Você está ali com desempenho de 55%, 60%, né? Ou seja, você aprendeu a matéria, mas ainda não está fera. Então, realmente, você vai ter uma pouca facilidade na matéria. Mas nesse nível também, pode acontecer de você já estar melhor na matéria. Você tem um pouquinho mais de facilidade nessa matéria. Geralmente é quando você estuda e você já está ali 70%, 75%, até mesmo os 80%. E agora vamos para o quarto quadrante aqui, que é o nosso nível avançado. Ou seja, você tem um ótimo nível de conhecimento na matéria e também você começou a adquirir facilidade, você já tem facilidade e conseguiu, com o estudo, aumentar o seu nível. Lembrando que aqui é onde você já está pontuando acima de 80% de desempenho na matéria. Agora que você já conhece as 4 situações em que você pode estar, eu vou indicar qual que é o melhor tipo de material a depender da tua situação. Primeiro material são as aulas ou videoaulas. Gente, aula e videoaula é a mesma coisa, tudo é aula, tá bom? Então ela sempre é indicada, com certeza, para quem está no nível básico, tá bom? Então a aula e videoaula ela vai ficar aqui valendo para os dois, beleza? Lembrando que aqui eu estou falando de aula ou videoaula mais focada no conteúdo, porque às vezes você tem uma aula ou videoaula que é focada só em resolução de exercício, mas aí é óbvio, né? O nome do curso vai ser Resolução de Exercícios de Questões Avançadas de Direito Constitucional. Você sabe que a gente não está tratando disso aqui, beleza? Então a aula ou videoaula, ela é sempre indicada para quando você tem um baixo nível de conhecimento ou você tem pouca facilidade na matéria. Está nessa situação, sabe que agora é partir. Primeiro material que você vai estudar, uma aula ou uma videoaula. O próximo material que eu vou te orientar agora é com relação aos PDFs, né? Hoje em dia é um material muito utilizado pelos estudantes. O PDF eu gosto de orientar ele em 2 situações. Primeiro, para esse cara aqui, que apesar de ter pouco conhecimento, que é um material de leitura, então apesar de o cara ter pouco conhecimento, ele tem facilidade. Então muitas vezes eu vou colocar aqui, ó, baixo nível de conhecimento, mas uma alta facilidade. Então aqui ele pode estudar direto para um PDF, muitas vezes não precisa estudar por uma aula. E a segunda situação do PDF é que cai muito bem para quem está aqui no nível intermediário, beleza? Porque é um material mais aprofundado do que a aula, porque a aula, gente, é aquela história, como eu sempre falo, ninguém vai para a aula para aprender a matéria. Você vai para a aula para entender a matéria, porque aprende isso aí, ó, foca aqui, no que eu vou te falar agora. Aprender é algo que você só faz sozinho, tá bom? Mais uma vez, aprender é algo que você só faz sozinho. Então, um material em PDF é um material que você vai ler. Por isso que, a maioria das vezes, a gente vai ter que passar por um material de leitura. Então, o PDF ele já é mais aprofundado do que uma aula e cabe muito bem aqui para as pessoas, estudantes que estão no nível intermediário. Tanto naquele intermediário que precisa melhorar, que está batendo na trave, como naquele intermediário que já está quase chegando no nível avançado. E isso também depende, obviamente, do nível de conhecimento com que o concurso vai cobrar da matéria. E agora o próximo material a ser analisado são as questões. Bom,
Lembrando que quando eu falo, né, de estudar por questões, estou falando de estudar focado em resolver questões e utilizar materiais que são focados em questões. Aqui você pode considerar aqueles livros que só tem questões comentadas, você pode considerar sites de questões também. E às vezes tem muitos PDFs que só tratam de questões, tá bom? Então material focado em questões. É óbvio que quando você assiste uma aula, você também faz questões, já te ensinei isso, beleza? Quando você estuda um PDF, você também faz questões, mas aqui a gente não está focando nas questões. Você também está resolvendo questões como complementação do teu método de estudo. Agora, quando você vai focar em resolver questões, é aqui, ó. Principalmente quando você já está no nível intermediário, já indo para o avançado, já está pontuando ali acima de 70% de conhecimento na matéria, você só estuda resolvendo questões agora. Para quê? Para identificar os seus gaps e aí buscar nos materiais aqui, seja no PDF, seja no comentário lá da própria questão, a resposta que vai te dar aquele conhecimento para você sanar essa deficiência. E quando você também está no nível avançado. Aqui, nesse nível, quando você já está pontuando 80%, agora é foco máximo em fazer questões. E o próximo material são os livros. E aqui eu estou falando livros mesmo para valer, beleza? Livros que se aprofundam no conhecimento da matéria. É óbvio que você tem às vezes um livro que ele é o mais resumido possível. Então não é desse tipo de livro que eu estou falando, são livros mais densos, livros que focam muito ali na teoria, se aprofundam em vários conceitos, que dependendo do concurso que você vai fazer, você vai precisar realmente se aprofundar. Então, obviamente, como a gente já está falando de um nível mais avançado de conhecimento, o livro também, ele vai entrar muito aqui, ó. Quando o estudante, vou colocar aqui, no nível intermediário, por quê? Muitas vezes você estuda a matéria pela primeira vez, para entender a matéria do início ao fim, beleza? E depois, você não viu toda a matéria. Quando você começa a fazer questões também, se aprofundar nas questões, você começa a identificar conceitos da matéria que você nunca estudou. Então, em que momento que você vai estudar por um livro de referência? Aqui, beleza? Nesse momento. Você vai, porque agora você já tem o conhecimento da matéria, já estudou ali uma aula, uma videoaula, já pegou um PDF, você já pode ir para um estudo mais aprofundado. Então agora é o momento de você estudar com o livro. E aqui também, eu vou até chegar um pouquinho aqui, ó, porque muitas vezes no nível avançado, a gente também fazendo questões, fazendo provas, você vai fazer uma prova e você vai falar assim, cara, eu não estudei aquilo em lugar nenhum. Onde é que você vai buscar essa informação? Principalmente nos livros de referência. E agora vamos tratar de qual material? Lei seca. Isso aqui é dor de cabeça de muita gente. E por que que a lei seca, ela torna-se uma dor de cabeça para muitos estudantes? Porque eles querem estudar a lei seca quando estão aqui, ó, no nível básico. Gente, a lei, ela não explica nada. Ela só dita a regra. Então, Código Penal, ele vai dizer ali o que é crime. Ele não explica o que é um crime. Onde é que você vai aprender o que é um crime? Na aula, na videoaula, no PDF, lá vai estar explicando, beleza? Então você nunca estuda a lei seca de primeira. Você, por exemplo, vai ter que estudar a Lei 812. Você vai assistir uma aula da Lei 812 ou você vai pegar um PDF da Lei 812. Só que tanto esses dois materiais aqui, às vezes até um livro mais didático possível de 812, ele não vai trazer todos os artigos, incisos e parágrafos da Lei 812. Ele vai te ensinar o que é a 812, quais são os conceitos principais. Então, mas depois de aprender isso, você tem que ir para a lei. Porque o que pode cair na tua prova? Qualquer coisa que esteja naquela lei. Então, a lei seca, ela também é indicada para o estudante que está aqui, ó, no nível intermediário, beleza? E também, obviamente, vai ser a tua consulta quando você está ali no nível avançado, fazendo as questões. Mais importante agora, não pega a lei seca de primeira, beleza? A lei seca é o teu segundo, terceiro estudo da matéria. Estudou a matéria pela primeira vez, fez uma aula, como é que está o seu desempenho? Alessandro, eu estou fazendo questões agora, eu já estou pontuando tranquilamente, ó, 60% do conteúdo
vamos começar a fazer algumas, principalmente, né, revisões e leituras de lei seca, fundamental agora. E Sandro, eu estou errando alguns detalhezinhos na hora da prova ou na hora de fazer algumas questões que é basicamente lei seca. Você está preparado? Pode pegar a lei seca agora, sem medo, e fazer leituras, caprichar na revisão da lei seca. E às vezes até fazer alguns resumos de pontos da lei que são importantes. E o nosso último material aqui a ser analisado são os resumos, beleza? E quando eu falo de resumo, são aqueles materiais, livros, por exemplo, que não são livros do conteúdo todo, são sinopses, tá bom? Não é o resumo que você fez, beleza? São materiais resumidos. E até hoje em dia existem PDFs que são resumidos também, que são resumos do conteúdo principal. Resumo. Para que serve o resumo? Principalmente para facilitar a tua revisão. Mais uma vez, não estou falando dos resumos que você fez, estou falando dos resumos que você já pega pronto. Livros também, hoje em dia tem muito. O primeiro no mercado foi o meu, que foi o de Lei 8.112 em mapas mentais. Hoje em dia eu não dei sequência a ele, mas foi muito bacana. Ou seja, eu trazia toda a lei em mapas mentais. No próprio livro eu falava, esse livro não é para quem quer aprender a Lei 812. É para quem já está no nível intermediário, que precisa agora memorizar as informações da 812. Então é nesse momento aqui que você também vai utilizar os resumos. E também no nível avançado, que mesmo estando no nível avançado de conhecimento, às vezes existem detalhes que você ainda não decorou. Então esse tipo de material é muito bom para você fazer o quê? Revisão do conteúdo. Então esses materiais resumidos não são para você aprender a matéria, é para você melhorar o teu nível de conhecimento na matéria, principalmente quando você precisa memorizar mais informações na matéria, e obviamente para continuar avançando aqui, aumentando o teu nível de conhecimento na matéria. Então, a partir de agora, você sabe pensar sobre como escolher qual o melhor material, qual o material mais adequado de acordo com você, de acordo com a sua necessidade. Então, se você ainda não fez o teu simulado inicial, faça o teu simulado inicial, assista o vídeo onde eu ensino a fazer isso, tá bom? E saiba qual é o teu nível de conhecimento, mas leve em consideração também se você tem ou não facilidade na matéria. E aí você identifica qual desses quadrantes você está, onde você está, poxa, estou no intermediário chegando no avançado ou não, estou no intermediário mais para o básico ainda. Você tem que pensar, né? Porque só você conhece realmente ali como está a sua preparação. Agora que você já sabe qual o tipo de material mais adequado à sua necessidade, à sua realidade, qual é o próximo passo? É você ter referências. Por exemplo, eu estou começando a aprender, então eu vou optar por estudar por uma videoaula. Então você não vai sair comprando a primeira videoaula que aparece ou a primeira propaganda que você vê. O que você vai fazer? Pedir referência. Veja se alguém que você conhece já estudou por aquele material. Pergunte para um professor que você conheça. Olha, estou pensando em adquirir material tal, o que você me diz? Então, buscar essas referências são fundamentais, porque hoje em dia tem muito, mas muito material disponível de todos os tipos. Então você precisa, para não cair numa furada, tá bom? Que tem muita coisa ruim, mas muita coisa ruim mesmo. Você precisa pedir essas referências. Então gaste um tempo com isso. E quais são as suas tarefas de casa de hoje? Anote aí. Bom, se você não assistiu o vídeo de planejamento nem os anteriores, você vai estar perdido. Então sua tarefa é assistir a esses vídeos. Para você que já assistiu, tá bom? Então agora é a hora de selecionar o material de estudos mais adequado para você e aproveitar esse conhecimento também para você que já está estudando, já está com algum material, verificar se você realmente está conseguindo evoluir nesse material, se não é melhor fazer uma troca. Então vamos ajustar todo o material de estudo para não ter problema, para você realmente conseguir evoluir na matéria o máximo possível. E agora deixa eu te perguntar uma coisa, você já baixou meu novo livro? Não? Que livro? Poxa, vamos lá, clica no link que está na descrição desse vídeo e baixa agora mesmo meu novo livro, Segredos da Mente Aprovada. Com os conhecimentos desse livro, mais com os vídeos aqui no YouTube, você já vai estar à frente de muitas pessoas na tua preparação para concurso.
beleza? Então clique no link, me manda, a galera já tá me dando feedback que é sensacional, vai lá, baixa agora mesmo e principalmente, começa a ler. Gostou desse vídeo? Então curte, aproveite também para compartilhar, vamos disseminar essas informações e também lembre de se inscrever em nosso canal porque terça-feira tem vídeo de Tira Dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, manda para mim, que eu sempre tenho o maior prazer em responder. E toda sexta-feira é o nosso vídeo de conteúdo, porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos!